Meus amigos, bom dia. Quero agradecer a vocês que nos acompanham nesta sala. Também quero cumprimentar e agradecer ao Marcos Catalian, sócio fundador da Brain Inteligência Estratégica. Também ao nosso querido amigo Celso Petrucci, que é o economista-chefe do Secov. Meus amigos, estaremos hoje apresentando a pesquisa do primeiro trimestre de 23 do mercado imobiliário do interior paulista. Nós firmamos uma parceria com a Brain no ano passado e nós estendemos e ampliamos essa nossa pesquisa. Para que vocês tenham uma ideia, hoje estamos pesquisando 31 municípios do interior de São Paulo, mas estamos atingindo 13,9 milhões de habitantes, ou seja, 14 milhões. Isso representa alguma coisa em torno de 40% da população do interior. Então, sem sombra de dúvida, essa pesquisa do Secov, juntamente com a Brain, é uma ferramenta de fundamental importância para os empresários do interior ou os empresários que atuam no interior. É uma ferramenta em que nós apresentamos ticket médio, velocidade de venda, tipologia, financiamentos, área de crescimento, enfim. É um cenário de oportunidade para todos aqueles empresários que atuam no interior paulista. E temos também, já desde o ano passado, a cada 3 meses, nós temos feito essa webinar apresentando essa pesquisa. Nós temos feito essa pesquisa de forma mensal, mas depois nós apresentamos ela de forma fechando um trimestre para que vocês tenham um cenário bastante interessante do que ocorre no mercado. Então, hoje, dia 13 de junho, estaremos apresentando, como eu falei, o primeiro trimestre de 23. E já temos agendado até o final do ano, dia 12 de setembro, estaremos apresentando o segundo trimestre, dia 12 de dezembro, estaremos apresentando o terceiro trimestre, e ainda a agendar o início do ano que vem, estaremos apresentando o quarto trimestre deste ano de 23. Então, eu iniciaria passando a palavra para o Marcos, para que ele possa apresentar essa pesquisa do primeiro trimestre dos 31 municípios do interior paulista. Marcos, fique à vontade, o tempo é seu. Obrigado. Obrigado, Fred. Prazer estar com você, mais uma vez aqui no Secov. Prazer, Celso, em revê-lo, grande amigo, grande companheiro aí de tanto trabalho junto aí em prol aí da economia do mercado imobiliário, né? E talvez seja a primeira vez que eu esteja falando com vocês aqui do interior, né? Assim, nesse evento do Secov São Paulo. Sempre é meu sócio, né? O Fábio Tadeu Araújo, ou meu outro sócio, o Guilherme Werner, né? E hoje eu tive esse privilégio de poder apresentar para vocês, até porque eu sou sócio fundador da empresa, né? Eu brinco que eu trabalho, né? Eu fico dentro de casa trabalhando e a turma justamente nesse momento está em voos, né? Voos aí pelo Brasil. Mas tirando a brincadeira, né? Enfim, a gente está na ponta, no dia a dia, no Brasil inteiro e, sobretudo, no interior de São Paulo, né? A gente conhece muito, frequenta muito, tem muitos clientes aí, vários clientes da empresa. Eu vou fazer a apresentação, vou também, sempre que possível, procurar fazer alguns comentários aí de oportunidades, de questões que a gente acha que são relevantes. Eventualmente vou pedir auxílio aos universitários, aí falar com o meu amigo Celso Petrucci. Porque o que acontece, né, Celso? Assim, até para descontrair antes de começar a apresentação, né? Eu estava fazendo essa reflexão. Se a gente pensar quando começou, né, há 6 meses atrás, né? Está no meio do ano, né? Teve a eleição em outubro, dia 30 de outubro. Há 6 meses atrás, as projeções que eram feitas para a economia brasileira e que eram feitas para o mercado imobiliário brasileiro, elas oscilavam entre a catástrofe e o, né, enfim, e assim, o desespero. Era fantástico, né? E até compreensível, né, Celso? A gente vinha do ambiente, não vem, né, do ambiente muito tenso na disputa política, muito polarizado, muito forte. Vinha
de um processo inflacionário elevado, né, de grande amplitude, e também, obviamente, aí de um carregamento dos juros, né? Parece, 6 meses depois, a gente já tem aí o arcabouço fiscal parcialmente, enfim, já aprovado na Câmara, seguindo aí para fazer a sua ratificação. Temos aí o próprio Minha Casa Minha Vida, que já passou pela Câmara, vai agora para o Senado. E temos aí também uma forte indicação de que reforma tributária deve também encaminhar aí, talvez ainda no meio do ano, esse semestre ainda. Então, a gente tem condições hoje macroeconômicas que vêm dando, né, alguma segurança aos agentes, e aí a gente já vê o quê? Uma queda muito forte na inflação, muito clara, né? O presidente do Banco Central já falando em deflação em junho, a gente está com 4% aí de inflação no acumulado, e a gente vendo aí a taxa de juro futuro, né, Brasil caindo para 10, né? Então, assim, parece que o horizonte desanuviou. Então, assim, 6 meses, Celso, 6 meses. O que nós fazemos com os economistas? Não digo você, né? Você e outros colegas que estão aí no dia a dia e veem a economia real, mundo real, não o mundo da planilha. O mundo real é diferente, né, Celso? Os nossos incorporadores, viu, Fred, são muito preparados. Assim, o Celso também fala muito disso. E é verdade, a incorporação melhorou, assim, o nível do incorporador está muito mais qualificado, mais preparado. A economia real é outra coisa. Celso, antes de começar, você quer comentar sobre isso? Eu quero sim, né? Primeiro cumprimentar todos aí que estão entrando na live, né? E dizer que o Brasil é esse país que, quando nós iniciamos 2022, né, estavam programando um crescimento de 0,5% para o país, né, ou pelo menos projetando esse crescimento, e o país cresceu perto de 3%, e esse ano parece que vai acontecer de novo, né? Nós já temos aí bancos, né, apontando o crescimento de 2,5%, o Bradesco, em particular, o BBI, apontando o crescimento de 2,5%. Também é fato, né, Marcos, que o governo Lula está demorando um pouco para se, vamos dizer, perdão, para se articular, para se encontrar numa série de pautas, né? Mas você colocou bem. O arcabouço já passou. O programa Minha Casa Minha Vida foi votado há 2 semanas atrás na Câmara dos Deputados e hoje passa a ser apreciado no Senado, hoje, dia 13, passa a ser apreciado no Senado. O Conselho Curador, que devia estar trabalhando desde fevereiro, o GAP do Conselho Curador, começou a trabalhar semana passada. Agora, nesse momento, eles estão em reunião e nós já temos marcado uma primeira reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia, agora também para o dia 20 ou dia 27. Né? Então, a gente vê que as coisas vão se encaixando. Agora, um comentário que você fez, e que eu comento isso muito com o banco, né? O Fred e eu, Marcos, né? A gente tem um pouco mais de trilha aí nesse caminho do mercado imobiliário, né? E olhando hoje o empresariado brasileiro, o incorporador brasileiro, é impressionante o nível de amadurecimento, né, que as empresas estão alcançando. Tá? Aí vai falar, puxa vida, mas tem suas exceções. Tem, como tem em todo ramo, como tem em todo segmento da economia. Né? Mas o próprio resultado que você vai apresentar para a gente mostra que o incorporador imobiliário hoje ele está muito mais ligado nas situações, nas condições do mercado, ele está muito mais preocupado com o acesso do crédito imobiliário para os seus clientes, né? Ele está muito mais preocupado em colocar o produto no bolso dos seus clientes, né? E a gente tem que comemorar que uma coisa que ficou um pouco para trás é a questão do aumento desmesurado aí de insumos, né? Então, passamos um ano muito difícil, principalmente 2021, foi um ano muito difícil, né?
E o ano de 2022, nós tivemos uma pequena queda no mercado imobiliário nacional, e esse ano eu já estou prevendo que a gente vai fechar os números lá no final do ano, Marcos. Quando olhar lá no final do ano, né? Não estou falando nem São Paulo cidade, nem interior de São Paulo, mas eu estou falando em termos nacionais, né? Tudo leva a crer que nós vamos ter um ano muito parecido com o ano passado, tá? Né? Em termos de crescimento, em termos da economia começar a caminhar, né? E eu estou torcendo muito para que o Copom... Não, que foi um bom ano, não é isso, Celso? O ano passado foi um bom ano. Você tá foi um bom ano. Foi o então, segundo melhor ano dos últimos 10, vamos dizer assim, né? E torcendo, né, Marcos, para que o Banco Central, na reunião da semana que vem, também, dia 20 e 21, né, a próxima reunião do Copom, ele já sinalize para a sociedade, já sinalize para o mercado financeiro que já mudaram as condições, não só nacionais, mas as condições internacionais, para iniciar uma tendência de queda da taxa de juros, né? Então, você tem toda a razão. Em 90 dias aí, o cenário mudou completamente, né? E a gente já está acostumado com isso, né? Nós, economistas, né? A gente já está acostumado com isso, né? É melhor do que ser meteorologista, tá? Exatamente, exatamente. Então, eu estou muito apreensivo aí para assistir sua apresentação e para poder depois aí interagir com vocês aí. Uma ótima apresentação aí, Marcos. Obrigado, Celso, Fred. Sem mais delongas, então, vou compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação, né? E quem tiver, claro, né? Sempre lembrando que quem tiver aí perguntas, acho que já deve estar visível, né? Já deve estar visível. Quem tiver perguntas, questões, pode colocar no chat. Não necessariamente eu vou conseguir ver na hora, porque eu estou nesse momento que a tela está compartilhada, eu não enxergo ninguém na prática, né? Mas vocês podem, depois, claro, obviamente, a gente pega e recupera o chat, eu e o Celso podemos estar comentando aí essas questões todas aí colocadas por vocês, né? Marcos, Então, vamos lá. Meu Marcos, eu estaria acompanhando, daí eu direciono as questões para vocês. Tá bom? Beleza. Aqui via chat. Então, aproveito para pedir àqueles que nos acompanham nesta sala que direcionem suas questões, suas dúvidas no chat, que eu irei encaminhar aos nossos convidados. Obrigado, boa apresentação, Marcos. Obrigado. Bom, a Brain você já conhece, a empresa da qual eu sou sócio fundador, né? A gente tem também o GeoBrain, a Global Talent, GeoBrain plataforma de georreferenciamento para mercado imobiliário, Global Talent, que é uma consultoria em recursos humanos, né? Qualificação aí para o setor. Eu vou passar essa parte da propaganda rápido e vou direto aqui, né? Vamos olhar lançamento e vendas, análise geral do mercado. Lembrando, né, as várias regiões, as várias cidades que que fazem parte dessa pesquisa ampliada com a parceria com o Secov, ao qual novamente eu agradeço aí realmente pela confiança, né, porque é um trabalho muito bacana de realizar. Parabenizo também a equipe toda do Celso, que nos cobra bastante, trabalha junto com a gente, né? Então, que a gente tem uma rápida leitura das regiões, Baixada Santista, que a gente agregou, né? As cidades da Baixada, Bauru, Campinas, a região de Campinas, o Grande ABC, Jundiaí, isoladamente, Piracicaba, região metropolitana de São Paulo, Rio Preto, a macro-região de Sorocaba e Vale do Paraíba aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver como é que foi o primeiro trimestre, né? Então, meio que muito parecido com o que aconteceu na pesquisa nacional da CEBIC, que o Celso apresentou com o presidente José Carlos, a gente apresentou uma queda, né, no volume de unidades lançadas, né? Lá na CEBIC, se eu não me engano, trimestre contra trimestre deu 30%, e trimestre contra o trimestre anterior deu 44% em queda de unidade. Apresentamos também aqui uma queda significativa de unidades, mostrando essa adequação já imediata ali do incorporador, né, nesse primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado.
uma queda de 38%, uma queda forte, né? A gente consegue olhar um pouquinho as regiões, né, onde ocorreram esses lançamentos. E eu gosto de chamar a atenção ali para a barrinha vermelha, né, que é o padrão econômico, é o atual Minha Casa Minha Vida, antigo Casa Verde e Amarela, que, na verdade, ficou devendo, né, Celso? Então, é uma área que a gente... na verdade, assim, o Minha Casa Minha Vida chegou a representar 60% da pesquisa nacional da CEBIC, hoje está em 35%. Então, o Minha Casa Minha Vida, como a gente está falando de unidade, ele acaba puxando para baixo. E é uma expectativa muito forte de que haja aí realmente agora com essa medida, com essa tramitação ali no Senado, que a gente consiga aí ter um desenvolvimento melhor do programa Minha Casa Minha Vida, cuja demanda é muito grande, né? Eu brinco e digo que aqui o econômico representando 34%, quanto, na verdade, podia inverter isso aqui, né? Facilmente podia ser 66% econômico, 34% outros padrões, né? Quando a gente olha dinheiro, né? Dinheiro, a queda já é menor, a queda é de 31%, 3.600, quase 4 bilhões, né? Então, a gente tem, claro, regiões onde essa queda foi mais pronunciada, tem efeitos também regionais ali de aprovação de projeto, mas a queda foi praticamente em todas as regiões pesquisadas em termos de valor geral de lançamentos, né? VGL, 31%. Aí, naturalmente, essa é uma queda menos pronunciada, porque quem puxa o VGL são padrões fora do Minha Casa Minha Vida, né? Então, a gente tem 80% do VGL, né, do valor geral de lançamento, fora do Minha Casa Minha Vida, né? Então, efetivamente, aí a gente tem uma queda menos significativa do valor geral de lançamento. Quando a gente olha, então, essa participação abrindo, né, um pouquinho, né, e olhando essa participação de unidades, né? Então, a gente vê que, por exemplo, houve regiões que sequer lançaram Minha Casa Minha Vida, né? Então, seguramente vão lançar ao longo do período, ao longo do ano. Mas, nesse momento, ainda um lançamento muito pequeno, né? Muito pouco significativo. Olhando agora vendas, né? Aí, também corroborando o que aconteceu já na pesquisa da CEBIC, quando a gente olha venda, a queda em venda é menos significativa, né? E, de forma geral, isso tem acontecido no Brasil como um todo. Tem tido mais queda de lançamento do que queda de venda, seja em unidade, seja em dinheiro, né? Significa o quê? Que você tem uma equalização de estoque, porque uma preocupação que tinha muito grande se tiver uma queda muito grande, a queda de venda sendo menor que a queda de lançamentos, você tem, na verdade, um efeito de redução da oferta final, redução do estoque, e a gente está vendo aqui uma queda de 23%, sendo que algumas regiões, inclusive com aumento, Vale do Paraíba, região de Sorocaba, o Grande ABC, com crescimento em unidades vendidas no trimestre, tá? A gente vê também, né, quando a gente olha unidades vendidas, não é muito diferente, né, dada a participação, 60% aí fora do Minha Casa Minha Vida, 62%, e 38% dentro do Minha Casa Minha Vida, né? Então, enfim, ou seja, a gente vê uma relação óbvia, né, entre lançamentos e também volume de vendas aí por setor. Agora, aqui está o mais impressionante, né? Quando eu olho dinheiro, né, VGV vendido, viu, Fred? Não tem queda, né? Então, assim, para efeito de dinheiro, VGV vendido, a queda é desprezível, não tem queda. 2% de queda não é significativo, né? Então, assim, o que a gente está conseguindo perceber aqui? A gente está vendendo unidades mais caras, né, que acabam compensando um pouquinho aí essa queda de lançamentos aí, né? Então, o VGV, a gente teve aí um equilíbrio no VGV vendido, trimestre contra trimestre,
Um grande destaque, claro, né, que tem um destaque aqui muito forte, puxado pela região de Campinas, tá? Podemos observar aqui, então, né, a participação, como eu tinha comentado aqui, de Campinas, a própria Baixada Santista, né, muito significativo, 530 milhões, Sorocaba, 540 milhões aproximadamente, região metropolitana de São Paulo, 740 milhões, ou seja, são VGVs muito expressivos aí que foram realizados no primeiro trimestre, lembrando, nesse contexto todo aí, muito nublado que começou o ano, né? Muito nublado. Vamos só lembrar que dia 8 de janeiro tivemos uma confusão, né, em Brasília. No dia 8 de janeiro, uma confusão grande, governo se instalando, governo batendo cabeça, ainda está batendo cabeça, né? Mas foi mais bateção de cabeça e, mesmo assim, o consumidor respondeu. Sabe, Celso, uma coisa que eu queria perguntar para você, até porque amanhã eu vou fazer um evento, eu preciso ter um argumento lá para falar no evento que eu vou fazer amanhã, que é o seguinte: você lembra uma época que nós falávamos do novo normal, novo normal? Lembra dessa história, novo normal? Parece que tem uns 10 anos. Lembro de todas as lendas. Pois é. Então, acho que o novo normal é que as vendas e o mercado e o consumidor, tchau, foi nessa. Ou seja, o novo normal nós queremos imóvel, né? Acho que é esse o novo normal, é o de sempre, né? Eu não tenho dúvida, né? Vamos dizer, quando a gente olha a queda de lançamento e olha a queda de venda muito menos proporcional, né, do que os lançamentos, e quando a gente vê, né, eu estou vendo aqui, né, eu não fiz a conta ainda, mas o VGV de Campinas, né, eu fico imaginando a cara da Kelma lá, do Alan, de todo mundo que está assistindo a gente, né? Campinas vendendo aí das 31 cidades, lógico que aqui é uma região metropolitana, mas quase 1 bilhão e 600, né, num trimestre, ou seja, vende 500 milhões por mês, dá 6 bilhões por ano, né? É muito dinheiro. E as pessoas achando que o mercado imobiliário tem problema, né? Nós temos diversos, né? Mas uma coisa é insofismável, né, Marco? A demanda que nós temos por imóveis, e principalmente pelo primeiro imóvel, é muito grande no país inteiro. Olha lá, Isso aí. a Kelma já pôs lá. Campinas é sempre top, está lá no chat, tá? Vai lá, Marcão, vai lá. E eu gosto de Campinas, eu fiz meu mestrado aí na Unicamp, né? Então, a cidade que estou sempre voltando aí, cidade que eu gosto muito, aprecio muito ali, Campinas e toda a região ali. Pessoal, olhando então a participação por unidade vendida, né? Aquilo que nós já tínhamos falado, 38% no Minha Casa Minha Vida, 62% aqui em outros padrões, né? Campinas aí, e não vamos falar só de Campinas, senão gera uma ciumeira, tá? Representando 21%, região metropolitana, 20%, de São Paulo, 20% dessas unidades totais aí vendidas. Olhando agora, então, fazendo uma análise desse mercado aí nesse primeiro trimestre, né? Então, o que a gente hoje tem de acompanhamento, que acompanhamos junto com o Secov, com a equipe do Celso, né? Nós temos na nossa, olha que impressionante, Celso, quase 1.400 empreendimentos que são acompanhados todo mês a evolução de vendas, né? E lançaram só 212 mil unidades, só 212 mil unidades, né? Hoje, com um estoque remanescente, uma oferta final de 52 mil unidades nessas 31 cidades, dando uma disponibilidade média de 25%, que é muito bom, né? É menor que 30%, a gente diz que 30% é o ponto de equilíbrio, portanto, bastante confortável aí, né? Algumas cidades, inclusive, com disponibilidades muito baixas, né, relativas ao total lançado, né? Enfim, acompanhado aqui pela nossa planilha. Olhando assim, é claro, né, toda vez que a gente fala de ticket médio, preço médio, gera problema, porque é média, né? Média, enfim. Então, tem os
tem as virtudes e os defeitos de ser uma média, né? De qualquer forma, olhando as médias, e claro, quem quer esse resultado de maneira aberta, vamos olhar, aí tem que fazer uma análise específica para cada cidade, etc. Mas a gente está falando aí de um ticket médio no interior, né, de R$ 434.000, que seria um primeiro SBPE, né, um produto estándar, né, grosso modo falando, é um grande mercado, é o SBPE. A metragem é uma metragem maior que na capital, né? A metragem média, né, Celso? A metragem aí de 63 metros, é uma metragem média maior do que na capital. Nós tivemos metragens médias, de maneira geral, mais confortáveis, né? Alguns destaques para Baixada Santista com uma metragem bem significativa, Jundiaí também, né, como metragem média. O resto ali parametrizando pelos 60 metros aí, que é o SBPE, é o primeiro SBPE, o 2/4, uma suíte, uma vaga, né? Uma coisa assim. E o preço médio, quase 7.000, né? R$ 7.000, com destaque naturalmente para a Baixada Santista, em função até da geografia, e a região de Campinas, muito próximo do Grande ABC, muito próximo da região metropolitana. Então, dá para dizer, na média Campinas, ABC e metropolitana, tem preços por metro quadrado ali, muito próximos ali, tá? Olhando, né? Marcos, Oi. só um segundinho. Eu acho que é importante ressaltar. Praças como Campinas, como São José dos Campos e como São José do Rio Preto, e principalmente também a Baixada Santista, já vem experimentando preços, né? Fred fala muito sobre isso, de R$ 10.000 para cima do metro quadrado. Tá? Direto. Ou seja, quando a gente está falando de preço de metro quadrado médio, é porque aqui nesse preço para nós entra também a questão do Minha Casa Minha Vida, tá? É isso. E que tem os limites bastante comedidos. Depois nós vamos comentar o que vai acontecer aí. Mas a gente já vem experimentando em algumas cidades do interior de São Paulo preços acima de R$ 10.000 no metro quadrado. Depois o Fred pode até comentar com a gente aí um pouco mais para frente, tá? Não há dúvida, acima de 10, chegando em 13, 14, 15. A gente tem visto isso. Como eu falei, né? Média, né, gente? É só para deixar isso claro, o Celso pontuou muito bem aí, né? Por quê? Porque a gente tem aqui, olhando a tipologia, a gente tem 2 dormitórios que vai puxar para... Estão pedindo aqui no chat para ver se pode apresentar os preços das cidades novamente, mas você continua a sua apresentação, acho que é uma ou duas lâminas anteriores, só para fazer um comentário. Está perguntando em especial sobre Sorocaba, né? Aqui, pode repetir as cidades com o maior preço do metro quadrado? As cidades com maior preço privativo, né, por metro quadrado, dados como média, são as cidades da Baixada Santista, da região de Campinas, do Grande ABC, da região metropolitana de São Paulo, né? São os principais preços que a gente tem aí por metro quadrado. Eu não sei se fica gravado, Fred? Sim, fica gravado e depois nós disponibilizamos também no Secov a pesquisa. Legal. Então, todos que estão nessa sala ou podem acessar o site Secov, essa pesquisa estará disponibilizada para todos. Maravilha. Aqui a gente tem, né, um pouco da lógica de tipologia, né? Então, o 2 dormitórios, que é o grande volume, puxa o ticket para baixo, né? Obviamente, isso também está ligado, né? A gente olhar a tipologia dos 2 dormitórios, ele vai puxar para baixo. Isso tem a ver com Minha Casa Minha Vida, que a gente estava falando ali, né? O produto, também os produtos mais econômicos, de maneira geral. À medida que a gente vai para 3 dormitórios, para 4 dormitórios, para produtos maiores, isso vai subindo, né? Vai aumentando, né? Então,
na média, falando de um 3 dormitórios de 97, ou um 4 dormitórios de quase 200 metros, né? Então, isso aí vai aumentando. Aqui a gente tem, eu sei que quem está no celular deve estar com raiva de mim agora, viu, Celso? Quem está com o celular na mão vai estar com raiva de mim, porque vai falar assim, pô, como é que eu vou ver isso no celular, né? Você me deixou maluco aqui e tal. Mas, assim, gente, não precisa, vocês eventualmente não vão conseguir entender tudo, olhar tudo, mas é que, assim, é um pouco da pergunta, qual é o padrão, né? Qual é o padrão que foi lançado e que tem de estoque, né? Então, aqui a gente tem o que foi lançado e aqui tem embaixo o que tem de estoque nessas cidades. Então, é uma informação muito analítica, muito interessante, muito descritiva, que mostra um pouco das tipologias que foram lançadas, né? E que ainda tem alguma unidade à venda, ainda tem alguma oferta disponível. O padrão especial é aquele de apartamentos de estúdio, um dormitório, loft, ou Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida já diz o nome, né? O padrão estándar é o primeiro SBPE até R$500 mil. O padrão médio vai de 500 mil a 1 milhão. Padrão alto de 1 milhão a 1 milhão e meio. O luxo de 1 milhão e meio a 3 milhões e o super luxo acima de 3 milhões, tá? Então, aqui a gente consegue ver o que as cidades vêm lançando, aonde esses estoques estão concentrados, né? Vamos olhar aqui embaixo, né? O padrão estándar, né? Então, a gente vê que o padrão estándar ele tem uma boa concentração dos estoques e, dependendo da cidade, a gente tem aqui, por exemplo, no padrão médio ou no Minha Casa Minha Vida, eventualmente, né? A gente consegue entender um pouquinho a lógica de cada cidade. É uma informação que vale a pena olhar com atenção depois, cada um ali na sua região, né? Então, aqui o Minha Casa Minha Vida, né? Porque uma pergunta e o Minha Casa Minha Vida? Qual vem sendo ali o preço? Ele vai ser muito parecido, né? Ele vai ser muito parecido pelas limitações que tem o programa. R$209 mil, o preço médio do Minha Casa Minha Vida, chegando no ABC em 227, Campinas 229, mas ali batendo R$200 mil. A área média, naturalmente, vai ficar aí oscilando ao redor de 45, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? 45 metros. E o preço privativo ele vai estar chegando, né, próximo a 4.800, 5 mil reais, dependendo da região que é praticado, né? Então, é um preço apertado, Celso, não é fácil fechar a conta. Isso explica parte da saída, sim, né, do incorporador, porque, ainda que o custo melhorou, não melhorou, quer dizer, melhorou porque deixou de subir, né? Mas ele pesa, né? Ele está pesado, né? E cá entre nós, o dono do terreno não está muito preocupado com isso também, não, né? Então, a gente tem um terreno que não está tão barato, né? Não é fácil de negociar terrenos grandes, que consigam ter acesso à infraestrutura, né? Nós temos um limite de preço, né, dado tanto pelo programa quanto pela renda do consumidor, e temos um custo aí, né, Celso? Então, espero que essas medidas aí que vão sair, elas melhorem, né? Não sei se você tem alguma coisa a comentar sobre isso. Tenho, e eu tenho boas notícias, né? O governo o Lula 3, né, é sensibilizado por duas coisas, né? A primeira, dois fatos. Primeiro, o aumento do custo dos recursos do SBPE. Uhum. E o segundo fato, além do aumento dos custos do recurso do SBPE, que, sabidamente, nós vamos ter menos recurso do SBPE neste ano de 2023 em relação a 2022, né? A poupança está perdendo muito, Marcos. A poupança já perdeu aí, de janeiro a maio,
se não me falha a memória, 50 bilhões de arrecadação líquida negativa. Tá? Então, hoje, os bancos estão trabalhando muito mais com um mix de recursos do que é o retorno deles do SBPE e tomando dinheiro de LCI, de certificado de recebível imobiliário, de fundo de investimento imobiliário, ou seja, o dinheiro está mais caro. Esse é um lado da moeda. O governo do PT, ou o Ministério das Cidades, né, que faz a gestão do programa Minha Casa Minha Vida, está trabalhando no sentido de que todos aqueles recortes territoriais, Marcos, que têm algumas linhas e algumas colunas, eles sejam reduzidos para 4 ou 5 recortes territoriais e o Minha Casa Minha Vida vai ter um valor teto que vai valer para o Brasil inteiro. Tá? Incrível, hein? Esta é uma boa notícia para o mercado. Né? Essa é excelente, né? Está se falando aí de 320 mil ou 350 mil reais, né? Mas eu acho que 320 mil para o Brasil inteiro já é um ótimo número, né? O que vai possibilitar, primeiro, que se tome dinheiro mais barato, porque você tomando dinheiro no Minha Casa Minha Vida, ele sempre será mais barato do que no SBPE. E segundo, que ele possa, vamos dizer, deixar uma recomposição aí de produto que o Minha Casa Minha Vida perdeu muito nos últimos anos para outros mercados. Então, a gente acredita que durante aí, principalmente o terceiro e o quarto trimestre, nós vamos ter uma recomposição muito boa. Não estou sendo otimista em excesso, não. A gente está acompanhando as negociações lá em Brasília, está acompanhando o que está acontecendo no Conselho Curador, no GAP do Conselho Curador, e acredito que ainda no mês de junho nós vamos ter essa boa notícia aí para o mercado. Tá? 320 mil, independente do porte, enfim, tanto faz. É isso, Celso? Perfeito, perfeito. Né? Celso, é importante isso, Marco, porque no interior de São Paulo nesses rincões do Brasil, você com o valor das 320, 350, você consegue fazer um produto mais bem localizado, com área privativa até maior, porque o Marco está mostrando aí que a área privativa da Minha Casa Minha Vida está cada vez mais comprimida. Então, se você dilata esse valor, aquilo que você falou, Celso, com juro subsidiado, com juro ou um juro mais atraente, você consegue entregar um produto melhor, mais bem localizado, com uma metragem seguramente melhor do que é praticado hoje Minha Casa Minha Vida. Uma outra coisa que já está se falando também, Marcos, porque se você vai ter um limite de 320, 350 mil, financiamento de 80%, quem sabe a renda de 8 mil reais, que é a renda máxima, também precise ser adequada. Tá? Estou lendo uma notícia agora que saiu no WhatsApp aqui, e que diz que o Lula diz que quer Minha Casa Minha Vida para quem ganha até 12 mil reais. Né? Aí, ó. Não acho... Eu sempre que vejo essas coisas, né, eu fico sonhando que tudo isso pode ser verdade, mas que não vá para 12, que vá para 10. Né? Já ajuda, hein? Nossa, ajuda muito. Com uma taxa de juros de 8,16%, que é o recurso do Fundo de Garantia, e ajuda muito no equilíbrio econômico do Fundo de Garantia, né? Porque você está gastando mais dinheiro oneroso nas taxas de juros mais altas do programa. Quer dizer, isso vai ser muito bom para o país, e eu acho que nós vamos ter aí uma reversão do Fundo de Garantia em relação ao ano passado. Tá? Maravilha, Celso. Boas notícias aí direto de Brasília. E vamos torcer, né, Celso? Quem sabe a gente amanhã tenha uma notícia boa, né? Uma aprovação dessa medida aí no Senado. Bom, pessoal, justamente foi bem essa pausa aí foi bem importante, porque nós estamos falando de Minha Casa Minha Vida, que, assim, é a grande demanda no Brasil. É o produto econômico, e eu sempre brinquei, né? E digo, Celso, que o problema do econômico nunca foi demanda, mas sempre foi oferta, né? Nunca foi demanda, mas sempre foi oferta. Quer dizer, nós temos um problema crônico de oferta qualificada, consistente, contínua.
de produtos habitacionais econômicos aí para o primeiro imóvel. Pessoal, estamos indo já para as etapas aí finais, vamos chegar aqui no nosso ranking de municípios que a gente tem, né, feito com relação à nossa pesquisa, né? Então, o ranking, né, enfim, que não desmerece quem está na frente ou quem está atrás, é simplesmente uma compilação quantitativa, né, de unidades. Realmente, aí, a região metropolitana de São Paulo, com 25%, região de Campinas com 16%, o Grande ABC com 12%, Sorocaba, né? Olha só, Sorocaba, o impacto da Baixada Santista, Bauru, logo na sequência aqui, né? É um pouco diferente aqui em relação ao horizontal, né? Que a gente tem oferta lançada vertical e a oferta lançada horizontal. O destaque, né, é que Bauru e Rio Preto, o horizontal sobe bastante, então são dados aí também da pesquisa Secovia-Elo que a gente realiza. E estoque, oferta final, o estoque, né? Então, a região metropolitana com 22%, lembrando que era 25%, né? A região de Campinas com 18%, era 16%. Região de Sorocaba, Grande ABC e Bauru em destaque. No horizontal, Rio Preto é o grande lançador, né? É a grande região de lançamento do horizontal, tem realmente uma significação muito expressiva. Também tem uma participação muito forte, portanto, na oferta final horizontal. VGV, né, fazendo aí uma análise do VGV lançado, né, em dinheiro, né? Região de Campinas, o vertical residencial, com um destaque aqui de 24%, logo depois a região metropolitana, né, de Campinas. Isso tanto aqui no outros produtos quanto no Minha Casa Minha Vida. E, por último, aqui também um ranking de preço, né? Que eu acho que era uma pergunta, né? Quem está com os maiores tickets, e aqui a variação em relação à média, quem está acima ou abaixo da média, Baixada Santista aí com um ticket de R$634 mil, seguido por Jundiaí e Campinas, né? Com 480 mil. Em relação à metragem, há 3 apenas regiões estão acima da média, Vale do Paraíba, Jundiaí e Baixada Santista. E preço por metro quadrado, 4 regiões aqui acima da média, região metropolitana, Grande ABC, Campinas e Baixada Santista, tá? Em relação à média. Fazendo ainda um ranking das cidades, né? Aí não região, mas cidades que mais lançaram nesse trimestre. O destaque foi novamente para Campinas, Guarulhos aparecendo, Mogi das Cruzes, Bauru, Santo André, São José dos Campos, Sumaré, Barueri, Sorocaba, Osasco. Vocês veem o grau de granularidade aí, portanto, da pesquisa. Destaque aí para o ABC, né? A importância ali do ABC. E ranking de vendas, né? Olha aí Campinas como cidade, né, despontando, né? Sorocaba, impressionante também aí a força da cidade, Santo André, Guarulhos, Osasco, né? Olha que bacana. São José dos Campos, São José do Rio Preto, olha que legal. Bauru, Hortolândia e Piracicaba aí, sendo as cidades com maior número de unidades comercializadas, vendidas, já descontados os efeitos do distrato. VGV lançado, né? No trimestre, 600, quase 700 milhões Campinas, São José dos Campos, né, com alguns produtos que foram lançados lá de padrão alto, depois Barueri, Mogi das Cruzes e assim sucessivamente. O VGV vendido, olha, 1 bilhão e 200, né? Só estou falando no vertical. Seguido por Sorocaba, lembrando do volume que foi vendido, Santo André, Osasco, Praia Grande aparecendo, olha que interessante aqui. Você veja que o ranking vai modificando conforme o critério que eu vou pegando. E é isso, pessoal. Era um pouco do que eu queria
trazer para vocês, eu vou descompartilhar para, assim, nesses minutos que a gente tem, falar perguntar se tem alguma questão e fazer algumas provocações aí para o Celso, né? Celso, esse é o retrato do primeiro trimestre, né? Assim como tivemos o retrato do primeiro trimestre da CEBIC. Mostrou uma queda de maneira geral, mais em lançamento que de venda. Como eu fiz questão de pontuar, estamos no meio do ano, estamos vendo uma perspectiva de melhoria muito clara, né? De juro, inflação, o macro, né? A macroeconomia está se ajustando, do jeito brasileiro, mas está se ajustando. E temos medidas microeconômicas, como agora você comentou do Minha Casa Minha Vida. Minha pergunta para você é, e o SBPE? Vai faltar dinheiro? Como é que você está vendo o SBPE aí esse ano, próximo ano? Porque, assim, tem perspectiva de queda do juro, né? Como é que você está vendo o SBPE aí? Porque muita gente está trabalhando no SBPE, fez muito lançamento no SBPE e está com essa questão aí na cabeça. Como é que você está vendo o SBPE? Marcos, o SBPE chegou aonde podia no ano de 2022. Ele atingiu o ápice aí de aplicação de recursos. Os recursos já estão entre 70% e 75% aplicados, porque vem caindo o saldo médio da caderneta de poupança com essa arrecadação líquida negativa. E essa eu acho que é uma realidade que nós vamos ter que conviver. Nós temos uma previsão de que a taxa de juros vá a 10% no final de 2024. Para o final desse ano, nós estamos trabalhando aí com 12,25 ou menos, o que já aponta uma queda aí de 1,5 ponto aí, né? Ou de 150 points, como falam aí os economistas mais versados, né? 150 points até o final desse ano, né? Eu acho que pode ir até para um pouquinho menos, pode ir para 12%, pode ir para 11,75%, dependendo muito do que vai acontecer daqui para frente. Tá? A minha leitura do SBPE é que o SBPE de 1964 a 2022 ele exerceu um papel fundamental no financiamento imobiliário e ele vai ter cada vez menos participação no financiamento, à produção e aquisição de imóveis. Tá? Não dá para imaginar que a poupança vá reverter essa situação e que tenha dinheiro novo. E nós não vamos encontrar... Né? Eu costumo brincar, o Fred já ouviu isso algumas vezes, né? Faz 15, 20 anos que a gente vai para eventos para falar de novos funds. E quando a gente vai falar de novos funds, a gente sai dos eventos e fala, puxa vida, que bom que tem o SBPE e o Fundo de Garantia. Mas não existe mais dinheiro com essa taxa de captação, 6% a poupança e 3% o Fundo de Garantia, não existe a menor possibilidade do país ter outros recursos como esse. Aí começa todo mundo a inventar, mas o recurso externo, se aplicar aqui a 6% ao ano, a 8% ao... É tudo balela, Marcos, é tudo balela. Então, eu estou muito pé no chão com as questões do SBPE. Eu acompanho essa história já há mais de 40 anos. Né? Eu não tenho a menor dúvida que nos próximos 2, 3 anos não haverá possibilidade de crescer o volume de financiamento do SBPE. O que a gente está vendo, né, um pouquinho diferente do que até o Fred comentou no início da nossa live, né, janeiro, abril do financiamento do SBPE está praticamente estável em relação a janeiro, abril do ano passado. Né? E o que está estável é a produção. Né? A produção está estável. A aquisição é que está caindo um pouco. Então, eu vislumbro, né? Isso pode não ser nem opinião do Secov, de uma forma geral, mas é a opinião de um analista, né?
eu vislumbro que a gente, daqui para frente, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para financiar imóveis usados, né, com taxas atrativas do SBPE, porque os bancos também vão privilegiar suas quitações de dívida. Eu, se eu fosse o banco, eu faria isso. Tá? Né? É muito melhor eles fazerem os repasses, né? Ele dá mais crédito para os clientes dos incorporadores que se esforçaram aí nesse ano e meio, 2 anos de aquisição, de poupança. Né? Então, o SBPE esse ano um pouco menor que o ano passado, né? E não tem expectativa de que o ano que vem cresça, Marco. Eu acho que nós atingimos aí, né? O número que tem na minha cabeça é o seguinte: o SBPE e o FGTS, há 1 ano atrás, era 71% dos recursos que nós tínhamos disponíveis para o mercado imobiliário, e hoje já é 64%. E a tendência é que essa pizza, cada vez mais, seja tomada por operações de mercado. Né? Então, o Fred, que está mal acostumado, desde a época do pai dele, né? Que o Celso Petrucci era lá da Caixa Econômica do Estado, né? Que está mal acostumado com aquele financiamento do SBPE, vai ter que se acostumar com outras estruturas. Tá? Mas eu acho que o empresário também já está maduro para fazer essa transição, né? E saber que nós estamos num novo mundo aí de financiamento imobiliário. Tá? Marco, Celso, só quero responder uma questão que veio no chat, perguntando quando que essa pesquisa estará disponibilizada. Então, nós temos no portal Secov para download a partir de quinta-feira agora. E a gravação da webinar no canal do Secov no YouTube a partir de segunda-feira. Canal Secov YouTube, segunda-feira, a pesquisa no portal Secov a partir desta quinta-feira. Ô, Celso, eu quero fazer uma pergunta ao Celso e também ao Marcos. Eu vendo a apresentação, Marcos, eu verifiquei que vários indicadores eles estão em queda. Produção, financiamento, estoque muito baixo, mas financiamento, produção, enfim. Eu perguntaria, Celso, a você, quem foi que perdeu tração nessa operação? Foram os bancos, que com recurso mais escassos, são os incorporadores e nós, empresários, por falta de uma visão de futuro ou também por dificuldade de crédito à produção, ou são os compradores que estão esperando uma queda de juros, uma oferta de produtos diferenciados? Quem perdeu tração? Banco, incorporador ou os compradores nesse cenário de queda aí para 23? Celso, Marco, fique à vontade. Obrigado. Celso. Vamos lá. Disso que você está falando, o único que não perde a tração, não é a atração, né? A tração, né? É o comprador. É o consumidor. É o consumidor. Né? Nós temos demanda para primeiro imóvel até 2035, se não me falha a memória, 2030. Né? Nós temos demanda de formação de domicílios permanentes que o mercado nem tem condições, Fred. Com todo o crescimento que o mercado teve nos últimos anos, o mercado não teve condições de atender à necessidade do país de formação de domicílios permanentes. Por isso que a gente olha o déficit habitacional e o déficit habitacional não abaixa, né? Porque continuamos fazendo puxadinho, continuamos construindo em áreas que não deveríamos construir, e continua acontecendo esse tipo de coisa. Fred, não é que o banco perdeu tração, é que tudo tem um limite, né? Que a gente esquece das coisas. Né? No ano de 2002, o SBPE financiou 2 bilhões. No ano de 2021, ele financiou 200 bilhões. Né? Chega uma hora onde as coisas precisam de uma certa acomodação. Então, eu não tenho a menor dúvida, e você sabe que a gente conversa muito com o banco, hoje mesmo vai estar aqui o Departamento de Economia do Bradesco, a partir do meio-dia, né? A gente conversa muito com o banco,
a melhor operação para o banco, a operação mais atrativa para o banco, a operação com mais garantia para o banco, a operação com menos inadimplência para os bancos, principalmente de pessoa física, é o financiamento imobiliário. Então, não acho que perdeu a tração. Eu acho só que nós chegamos num pico de crescimento em 2021, nós estamos agora numa certa acomodação, numa descendente aí, que aí você vai perguntar para mim, e como é que vai, quando que isso vai estabilizar? Não sei. Vai estabilizar em alguma coisa em torno de 120, 130, 140 bilhões por ano. Tá? O que não é pouco, né? Os nossos números, Fred, os nossos números são muito significativos. Esses mercados que o Marcos mostrou, mesmo com a queda de vendas, é um mercado de 50, 60 mil unidades por ano. Tá? É que a gente perde um pouco, né? 50, 60 mil unidades por ano, né? São praticamente mais de 100 unidades vendidas todos os dias do ano, né? Pelo interior de São Paulo. E, finalmente, eu acho que quem não é que perdeu tração, mas quem está mais atento hoje à economia, né? Quem está mais olhando a macroeconomia, a microeconomia, é o incorporador. Né? É o incorporador. Eu tenho certeza que na sua empresa você está projetando lançamentos, mas hoje de uma forma muito mais conservadora, de uma forma muito mais cuidadosa, com muito mais governança do que fazia alguns anos atrás. E mesmo em relação ao ano passado. Tá? Banco não perdeu tração, consumidor muito menos, e o incorporador está mais ajuizado, vamos dizer assim. Tá? Né? Mas eu tenho certeza que esse ano não vai ser muito diferente. Certeza não. Eu tenho a expectativa que esse ano não vai ser muito diferente do ano de 2022. Mas queria ouvir o Marcos também aí, nessa questão. Fred, bom, primeiro uma concordância total. O consumidor zero, não perdeu tração nenhuma, continua firme e forte querendo comprar o seu imóvel, ponto. E esse é o novo normal, ou seja, o velho. O consumidor quer comprar imóvel, quer comprar moradia, não tem essa... Porque a gente falou de muitos aspectos na época da pandemia, questão comportamental, ok, isso impulsionou alguns tipos de produto e tal, houve um crescimento, taxa de juros baixa, mas a demanda latente é muito forte, a formação de famílias, como o Celso comentou, é gigantesca. Isso está no cardápio do brasileiro. No cardápio das famílias brasileiras está um imóvel. Ponto. Isso, para mim, é muito claríssimo. O que aconteceu? A gente atende vários incorporadores pelo Brasil, vários, inclusive interior de São Paulo. Vários, inclusive, que a gente atende, resolveram no primeiro trimestre, na verdade, até no primeiro semestre, dar uma segurada. No tanto incorporadores que realmente participaram desse processo aí de dúvida, de ansiedade, né, em relação às questões maiores da economia, etc. Então, projetos que tinham algum risco, percepção de risco, percepção de menor demanda, principalmente percepção de menor demanda, né? De uma demanda talvez não tão clara, optou-se por segurar. Isso aconteceu. Parte da incorporação resolveu segurar um pouquinho. Inclusive em declarações públicas, em alguns casos. Alguns incorporadores, que, aliás, foi a nossa recomendação, viu, Celso, fizeram um movimento anticíclico. É justamente o contrário. Agora que eu vou lançar, porque ninguém está lançando. Enfim, eu tenho pouco lançamento, né? E, sabe, para minha não surpresa exatamente, Celso, foram muito bem aqueles que lançaram aí nesse primeiro semestre, porque, inclusive em São Paulo, porque ninguém estava lançando e tal, aí ele surfou sozinho, pegou a onda no mar, né, sozinho, né? Então, alguns fizeram esse movimento anticíclico, né, de lançar contra o que seria a situação normal. Claro, você tem que ter land bank, tem que ter projeto, a coisa não é assim, né? Mas eu posso citar um exemplo nacional, capital aberto, então ele declara isso, que foi a Moura do B, fez uma antecipação de lançamentos, né? Com relação ao setor bancário,
houve muitos relatos aí de dificuldade do incorporador de tomar crédito. Então, isso a gente também tem que ouvir, né? Que dificuldade? Natural. Se o banco tem menos crédito, e parece que esse sim é um novo normal, a gente vai estar trabalhando com uma poupança menor, grosso modo falando, ele acaba sendo um pouco mais seletivo, né? Natural. Ou cria algum conjunto de exigências maiores e tal. Não falta de interesse zero, nenhuma, tração forte. Mas sim, talvez, uma maior seletividade. Então, a gente... E vamos só lembrar, nesse tumulto todo, ainda teve aqueles eventos que vira explicação para tudo, tipo Americanas e não sei o quê, né? Vira explicação para tudo. Crise de crédito, lembra que você falou disso, Celso? Crise de crédito, não sei o quê e tal. Então, assim, qual é o resumo da operação? Seguramente, parte dos incorporadores resolveram dar uma segurada, esperar, ter um pouco mais de clareza em relação ao que ia acontecer. E houve, sim, né, algum grau maior de seletividade, aí, de operações assim, também mais seguras da parte do setor bancário. Mas a leitura do setor bancário, a gente teve, né, Celso, junto no evento do próprio Bradesco, né, tivemos juntos, é de emprestar, emprestar, emprestar. Ou seja, ele quer colocar o crédito, ele precisa ter o crédito, né? Aqui um comentário importante, o plano diretor de São Paulo, pegando São Paulo capital, que tem uma representatividade gigantesca na pesquisa CEBIC, as próprias discussões do que vai acontecer com o plano diretor de São Paulo já era isso, né, Celso? A pessoa gera uma... Vou ver como é que é. Então, é essa a leitura. Mas, assim, não dá para dizer que isso é muito diferente do que a gente podia esperar, não, sabe? Obrigado, Marcos. Deixa eu só Fred, só fazer 2 comentários. Pois não. O Bradesco, pela primeira vez, ele fez um evento de crédito imobiliário dentro do Bradesco. Quantas pessoas tinham lá, Marcos? Umas 150? Quem compareceu ao evento? Toda a estrutura do Bradesco, até o presidente esteve lá num dos intervalos para cumprimentar todo mundo. Isso mostra, vamos dizer, o interesse do banco nesta carteira, que eu repito para vocês, é a maior carteira de pessoa física dos bancos hoje. E só para não dizer que eu não falei das flores, Marcos, São Paulo de janeiro a abril, né, nós já temos um mês à frente a nossa pesquisa, nós lançamos 15.700 unidades e vendemos 21.700. Ou seja, nós estamos lançando 4,5%, um pouquinho a mais do que foi lançado de janeiro a abril. Aqui o mercado está um pouquinho à frente, mas as vendas, não só em unidades, mas em valor, está com 10% a mais na cidade de São Paulo. Ou seja, o consumidor está aí, né, Celso? Entendeu? Não tem problema. Marco, eu tenho uma questão aqui para você que veio do Mundo Vasques Nogueira. Você poderia comentar sobre a região de Sorocaba? Pelo que entendi, o resultado final do mercado foi de crescimento, é isso? E uma observação aqui, não é uma pergunta, do nosso amigo Alan Cury, lá de Campinas, nosso companheiro de longa data. Ele observa que Campinas precisa melhorar significativamente o fluxo de aprovações horizontais para atender a demanda. Digo isso baseado no baixo estoque dessa tipologia e o longo prazo que leva para licenciar esses empreendimentos. Obrigado, Alan, pelo apoio. Então, Marco, eu deixo essa questão para você sobre Sorocaba e já engataria depois para o Celso, aproveitando já aqui minha fala. Ô, Celso, eu acompanhei a semana no noticiário que outros agentes poderiam operar por Minha Casa Minha Vida, não mais somente Caixa Econômica Federal e as outras instituições. Isso é fake ou é fato? Quer falar, Marcos? Não, responda primeiro, que é uma pergunta bem objetiva ali do Essa também faz 15, 20 anos que eu ouço falar, tá, Fred? Né? E o Banco do Brasil foi o único agente que acabou entrando mesmo no Minha Casa Minha Vida e teve uma experiência não muito satisfatória em 2010, 2011, 2012. Né?
Sabe o que é, Fred? Como o Conselho Curador do Fundo de Garantia não tem CNPJ e o CNPJ dele é dado por um agente operador que não tem nada a ver com a Caixa, agência, agente financeiro, esse agente operador é a própria Caixa Econômica Federal. Ela tem balanço, o Fundo de Garantia tem um balanço separado da Caixa, tem uma série de exigências, né? E os outros bancos, eles não se dispõem a ter que cumprir com todas as exigências que a Caixa agente operador faz para repassar o dinheiro do Fundo de Garantia. Então, essa é mais uma das lendas que eu ouço. Eu gostaria muito, né? Eu fiz parte de grupos de trabalho a partir de 2003 lá no Fundo de Garantia sobre isso, né? Trabalhei com os outros bancos, trabalhei com o Santander, trabalhei com o Bradesco, mas as exigências para operar com fundo de garantia, elas são tantas e são tão complicadas, e elas mudam de cidade para cidade. Esse negócio de tetos, esse negócio de desconto, de subsídio, muda muito, né? Eu acredito que a gente vai continuar com a Caixa Econômica Federal e eu torço muito para que a Caixa Econômica Federal vá bem, que a Caixa Econômica Federal indo bem, 2/3 do mercado imobiliário nacional vão bem. Tá? É isso. Obrigado, Celso. Marco, mercado de Sorocaba. Também não acredito no Minha Casa Minha Vida fora da Caixa. Mas vamos lá. Sorocaba teve, né, um desempenho, eu mostrei, né, ela aparece em destaque no ranking, né, quando a gente olha o ranking, né. Agora, o interior como um todo caiu, né, o interior como um todo teve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, como eu já tinha indicado. Mas teve esse destaque aí de Sorocaba. Com relação aí à aprovação de projetos, bem, eu acho que não é só, claro, Campinas foi relatado aí. Eu acho que Rio Preto tem uma facilidade maior, a região de Rio Preto tem um volume colocado ali muito significativo, mas a queixa com relação à aprovação de projeto no horizontal é quase que paisagem, né? Porque praticamente não há lugar, né, que a gente encontre facilidade aí no processo de aprovação, né, de novos loteamentos, né, no Brasil. Então, vem sendo cada vez mais difícil, mais rigoroso, mas eu acho que sim, eu acho que Campinas, inclusive na própria incorporação, né, houve muita queixa com relação, vem tendo muita queixa na própria incorporação, na aprovação, nos processos de aprovação. Então, eu acho que parece sim que faz sentido a sua observação, né, com relação à cidade de Campinas, que, meu Deus do céu, né, enfim, é uma potência, né, como a gente acabou de ver aí, em termos de um VGV acumulado de 6 bilhões, né? É impressionante, né? Então, imagine se de fato conseguisse atender aí a capacidade de oferta da cidade, né? Obrigado. Tem um projetinho em Campinas, viu, Fred? A Kelma, eu não gosto de ficar falando de Campinas, que a Kelma com aquela altura dela, ela vai para 1,90 m, entendeu? Vai. Chama Casa Figueira, né? É um projeto de 10 bilhões de reais do Iguatemi. Tá? Do Iguatemi. É um desenvolvimento de um loteamento todo para incorporadores. É um negócio maravilhoso, é um negócio monumental e que vai começar a movimentar Campinas esse ano. Então, toda a região de da Dom Pedro ali está com vários projetos assim gigantes assim para serem desenvolvidos, né? Então, sim, assim, a integração, né? Eu vi que tem pergunta de Jundiaí. A integração tanto de Campinas com São Paulo quanto Jundiaí com São Paulo vem dinamizando esses mercados. O mercado mesmo de loteamentos, a gente estava falando de Jundiaí, região, vem tendo assim, um desempenho muito forte. Eu lembro de um projeto que a gente fez pesquisa recentemente, que o incorporador, viu, Celso, o loteador ficou bravo com a gente, porque a gente falou que ia levar mais ou menos uns 6 meses assim, para vender, e ele vendeu em 1 mês, ele ficou bravo. Falei, bom, que bom, né? Vendeu assim. Eu costumo dizer que quem vende em 1 mês deixa dinheiro em cima da mesa. O Fred não faz isso, não. Tá? Pois é, mas aí é a opção dele, de como percebeu a demanda muito forte ali, né?
Ou seja, na verdade, a gente mostrou que tinha muita demanda e teve mais ainda até do que a gente tinha sugerido, né? A gente foi mais conservador. Então, assim, são mercados muito dinâmicos, muito fortes, muito integrados com a região metropolitana. Recentemente fizemos alguns estudos, alguns projetos, tanto em Jundiaí quanto Campinas, e a cidade vem demonstrando aí força, pujança econômica, as duas cidades. Perfeito. Muito bom. Gente, olha, estamos aqui há mais de 1h20, eu quero agradecer enormemente a participação de vocês e a gente avalia a qualidade dos nossos interlocutores pelos acessos. Aqueles que entraram conosco no primeiro minuto ainda permanecem aqui conosco. Então, agradeço, Marco, enormemente a sua participação, a sua brilhante apresentação, ao Celso, que também está sempre conosco nesses painéis, e especialmente a vocês que continuaram conosco nessa sala. E 12 de setembro teremos a apresentação do segundo trimestre da pesquisa do interior de São Paulo. Estaremos novamente todos aqui. Agradeço enormemente a paciência e o tempo de todos vocês dedicado a essa nossa live. Muito obrigado, forte abraço a todos. Grande Um abraço a tudo todos. bom. Um abraço, Obrigado. Marcos. Obrigado, Tchau, Obrigado, Celso, Fred, um abraço a todos. Obrigado.